Muito bem, vamos lá. Avançando aqui então com o nosso estudo do O Livro dos Espíritos, parte 2, do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Nós aqui seguimos no primeiro capítulo dos espíritos e entraremos agora na famosa questão número 100, que trata da escala espírita. Então, nós conversamos no encontro passado a respeito das diversas ordens dos espíritos e eu trouxe para vocês aqui um pequeno texto elaborado pela nossa inteligência artificial, falando um pouquinho sobre quem eram os teólogos que construíram a base de muitas filosofias que nós temos hoje, como é o caso do catolicismo, como é o caso das igrejas evangélicas, que traziam aquela grande questão, como é a vida no mundo espiritual. A princípio ela era dividida em 2 ou 3 níveis, como por exemplo um ambiente paradisíaco e assim como um ambiente infernal, ou como a Igreja Católica, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino foram 2 grandes pensadores, traziam também aquele estado intermediário que era o purgatório, que era onde ali as almas que estavam nessa condição mediana estariam aguardando então o juízo final. Então esses são temas que são considerados dogmas dessas religiões. Então esse é o destino de todas as almas segundo as bases de cada uma dessas filosofias. A doutrina espírita trouxe uma visão para nós diferente. Ela começou a partir da comunicação com o mundo espiritual, começou a trazer para nós uma outra realidade, em que os próprios espíritos passaram então a falar sobre as suas condições e estabelecer uma relação entre a vida que tinham quando encarnado e a vida que continuaram a ter como desencarnado, ou das mudanças que conseguiram alcançar a partir da evolução, a partir do crescimento que eles apresentavam. Então, muitas vezes se perguntava, você vai para o mundo espiritual, mas para onde você vai? E aí então o céu, o inferno e o purgatório eram esses destinos. E para a doutrina espírita, muitas vezes a gente ficava se perguntando para que nível você vai, para que esfera, para que colônia, para que lugar você vai. E a grande pergunta que a gente devia colocar, e Kardec trabalhou muito bem isso nas bases da doutrina, quando ele elaborou aqui o Livro dos Espíritos, não era para onde, mas era como. Então, como você vai para o mundo espiritual? Porque para nós não importa o destino, o que importa é a nossa condição. E é essa condição que vai determinar para nós qual será exatamente esse nosso destino. Porque não importa se nós imaginemos que nós vamos para um paraíso, dentro daquela visão bastante alegórica, como apresentava até mesmo, a gente lembra, naquela novela A Viagem, tão conhecida, que quando se falava sobre aquele mundo de paz, aquele mundo de harmonia, no plano espiritual era aquele lugar gramado, com flores, com passarinhos, com borboletas, só faltavam aqueles coelhinhos brancos pulando no meio da grama para poder mostrar aquela condição de harmonia que existia. Então a gente ficava imaginando qual será exatamente o nosso destino. Só que, diferentemente da realidade do mundo físico, em que você pode ter condições materiais, por exemplo, de você morar num lugar bem estruturado, num lugar de alto padrão, ou você viajar para um lugar, num hotel 5 estrelas e coisa e tal, esses são apenas destinos, mas a condição íntima de cada um, esses valores, esses recursos não eram capazes de atingir. E o mundo espiritual é assim, a realidade é quem nós somos, e é esse quem nós somos, como nós estamos, que vai determinar, que vão determinar exatamente qual é o nosso verdadeiro estado no mundo espiritual. Se é um estado de felicidade, se é um estado mediano. E Kardec procurou fazer isso, lá no livro Céu e Inferno, em que o próprio título já traz para nós, o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, esse céu e inferno foi mostrado para nós, então, que era exatamente o estado íntimo de cada um. E na segunda parte, a gente, depois dele ter trabalhado toda essa parte teológica, dogmática, na primeira parte do livro, na segunda ele trouxe as entrevistas.
E naquelas entrevistas nós vimos então, né, os espíritos felizes em condições medianas, os espíritos em sofrimento, suicidas, arrependidos e coisa e tal. Então ele foi colocando ali, foi agrupando esses espíritos todos a partir das condições, das semelhanças que eles apresentavam nas condições que eles estavam no plano espiritual. E por isso então não houve aquela preocupação de falar sobre locais, mas para falar sobre condições. E foi a partir dessa visão de condições que ele então estabeleceu, né, ele criou essa escala para termos uma ideia dessa grande diversidade, para imaginarmos que não é simplesmente se você vai para o paraíso ou se você vai para o inferno, mas qual exatamente a sua real condição no seu estado íntimo, da sua consciência, dos seus sentimentos, né, como você se apresenta na sua realidade no plano espiritual. E foi aí então que ele começou a estudar essa grande quantidade de comunicações que chegavam, e a partir dali ele passou a conhecer cada pessoa. Para fazermos um exercício semelhante, é como se nós estivéssemos numa rede social, Facebook, Instagram, mesmo WhatsApp ou qualquer outra, né, rede social, e começássemos a entrevistar as pessoas que estão ali, para saber exatamente quem elas são, sem curiosidades mórbidas, mas um exercício apenas psicológico. Se ela é realmente feliz, esperando naturalmente, né, que elas dessem respostas sinceras, e a gente conseguiria criar um perfil de quem são os frequentadores desse ambiente. E a partir desse perfil, ou perfis, né, começaríamos então a fazer uma classificação. Quantos por cento de pessoas mostram-se felizes? Quantas são aquelas que são felizes, mas ao mesmo tempo também trazem seus desafios? Quantas são aquelas que são infelizes? Quantas são aquelas que trazem agressividade na sua intimidade, nos seus sentimentos mais íntimos? Então a gente criaria ali essa escala, né, de quem são as pessoas que frequentam as redes sociais. Então, só para a gente poder ter uma ideia de como Kardec trabalhou na sua época, só que em vez de tratar pessoas encarnadas numa suposta rede social da época, ele então conversou com o plano espiritual, conversou com os espíritos desencarnados, e ali então ele começou a traçar, a fazer esse desenho. E com orientações, naturalmente, dos espíritos, ele então mostrou para nós ali quem eram esses espíritos que se comunicavam e quais as condições em que eles estavam. Então vamos lá, bom dia, abraço. Antes de começarmos, aqui ali a nossa escala, eu queria trazer para vocês aqui o comentário de Miramês, que é sempre interessante, né? A gente, mais uma vez, quando se fala sobre o mundo espiritual, é importante nós estudarmos com os espíritos, né? Então a gente vai aqui conhecer um pouquinho sobre aquilo que ele traz para nós. Então ele diz assim: a escala espírita não é definitiva, nem muda nada nas leis de Deus. É qual a flora e a fauna na organização dos homens. Não passa de um sistema de classificação das plantas e dos animais em qualquer lugar da Terra. Dividindo o reino das almas em 3 dimensões, ficaremos conhecendo a qual pertencemos pelos impulsos que nos assaltam e os sentimentos que nos envolvem mesmo em espírito, estando livres de quaisquer teias humanas ou ordem que porventura nos seja dada, partindo da terra ou dos nossos companheiros espirituais. Isso é para que se possa ter uma ideia sobre a que faixa pertencem os espíritos, tirando uma base pelas suas intenções e certamente pelos seus pensamentos. Sabemos que todos desejamos pertencer à classe dos espíritos puros. No entanto, tal fato depende primeiramente de Deus e depois de nós mesmos. Vamos buscar no Evangelho melhor entendimento para esse assunto. Ele faz aqui uma referência ao livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 38 a 40. Vou pegar para vocês aqui, lá no nosso site Bíblia Online, né, um site que eu gosto muito de consultar. E ele diz assim, então: e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhes disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita
e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com o que eu sou batizado? E eles lhes responderam, e eles lhes disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Então aqui a gente vê, né, que o que Jesus coloca é exatamente que é uma questão de conquista. Não é simplesmente uma questão de influência, de concessão. Não é assim, olha, eu vou conceder para você o passaporte para o paraíso. E na verdade não é. Né? Isso porque nós estudamos que a transformação é interior e é essa elevação interior que vai fazer com que nós nos sintonizemos com essas faixas mais nobres. E seguindo aqui com Miramês. Bom dia, Eden. E quando depende de Deus, depende de cada criatura, de esforço e da posição que conquistou no avanço do tempo. Enquanto esse tempo não chegar, passaremos por todas as provas que nos levam ao despertamento espiritual, ao amadurecimento dos dons espirituais. O que os espíritos puros podem fazer por nós é somente o que eles receberam do que os antecederam na marcha para a luz. Exemplos de pureza, de honestidade, de amor e de caridade. Os espíritos ignorantes, por vezes, desconhecem, mas existem muitos e muitos seus irmãos da luz trabalhando em benefício deles. Somente o futuro lhes mostrará o quanto receberam dos seus irmãos maiores. No entanto, a decisão cabe a eles em todos os aspectos, como sendo a vontade de Deus. Cada alma tem uma certa liberdade, e o que toca à lei de livre-arbítrio, ela usa de acordo com a sua elevação. Eis aí a escala que funciona dentro da sua escala, lhe dando toda assistência, de modo a compreender e seguir o seu próprio caminho. Somos todos iguais, sabemos disso, porém situados em lugares diferentes e com idades variáveis diante do nosso Pai. Somos como os frutos da grande árvore, Deus, e como os frutos de uma árvore não amadurecem de uma só vez. Assim são os espíritos, mas nenhum se perde. Como filhos de um Pai de amor, não haverá órfãos. Novamente falamos em escala espírita, para teres uma ideia e te esforçares no aprimoramento, cultivando todas as virtudes e desenvolvendo todos os dons do saber. O que interessa ao espírito já consciente da verdade é se libertar da ignorância, porque onde existe a ignorância, existem dor e problemas sem conta. Os espíritos superiores não se incomodam com as classificações dos homens, em nenhuma fase do viver, quer seja na sociedade, política ou mesmo religião. Eles são o que verdadeiramente são. Os inferiores ainda se apegam a velhos tabus, como sejam os de pureza de sangue, raça, preconceitos, e ainda mais são apegados aos bens materiais, que ao invés de ajudá-los no grande trajeto para o lado de Jesus, crucifica-os no lenho da consciência. Então aqui Miramês fez essa pequena introdução para que a gente aqui tenha essa compreensão, né, das nossas expectativas, dos nossos desejos, mas também ele coloca para nós aqui quais são as reais condições, que é exatamente ali o estado consciencial de cada um, né, na aplicação das leis de Deus. Então aqui, na escala espírita, então agora entrando, né, no trabalho que Kardec teve, né, um trabalho bastante profundo, que embora aqui nessa questão número 100, nós tenhamos aqui 2 páginas, apenas nessas observações preliminares, elas na verdade ensejam o início de uma longa pesquisa que ele fez, né, para poder dizer que existem espíritos elevados e espíritos inferiores, não foi apenas uma revelação,
trazida pelos espíritos, mas o resultado das observações que ele desenvolveu durante o contato com esses espíritos, né? Todas aquelas comunicações que nós estamos lendo lá na Revista Espírita, vendo ali as entrevistas que ele fazia, assim como aquelas que nós já fizemos lá no livro Céu e Inferno, assim como as tantas e tantas comunicações que chegam todos os dias nos inúmeros, incontáveis grupos espíritas, incluindo o nosso também aqui, né, grupos de estudos, grupos de trabalho, grupos de assistência. Então os espíritos vão se comunicando. E ali isso nos permite conhecer as condições de cada um deles. Assim como chegam aqueles que são instrutores, chegam aqueles que vêm pedindo ajuda. Então nós vamos perceber essa diferença, né, na posição moral, na condição moral de cada um. E é exatamente ali o que acontece no plano espiritual, é o reflexo daquilo que acontece no nosso próprio mundo. Ou vice-versa, o que existe no plano espiritual, o reflexo se materializa aqui no nosso mundo. Então essa grande diversidade que existe entre cada um de nós, cada um no seu jeito de ser, cada um na sua escala de valores, né, valores mais desenvolvidos, valores menos desenvolvidos, imperfeições ainda muito presentes, trazendo para nós felicidades, infelicidades, agonias, alegrias e assim vai. Toda essa diversidade também se mostra no plano espiritual. Então aquela visão simplificada de que basta morrer e vai para o céu ou vai para o inferno, ela começa então a tomar agora uma qualidade diferente, né, uma característica diferente, mostrando que nós somos aqui no mundo físico aquilo que nós seremos também no mundo espiritual. Então, tal vida, tal morte, como lembra o nosso querido Raul. Então vamos lá, escala espírita. Observações preliminares. Por que preliminares? Porque Kardec depois ele vai destrinchar, né, as três condições, né, que nós vimos aqui na condições não, né, ordens, né, que nós vimos aqui na questão no 7, Kardec tinha perguntado: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E eles responderam: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então são essas três. Nessas três grandes escalas, que como lembra Miramês, nós fazemos essa classificação, da mesma forma que nós classificamos a flora e a fauna. Né? Então nós pegamos uma planta, fazemos ali uma classificação de acordo com a sua forma de reprodução, vemos ali se na sua estrutura nós temos flores, se nós temos frutos, de que modo que ela se desenvolve, enfim. Simplesmente classificações, assim como nós temos os animais. Pegamos ali insetos, pegamos anfíbios, répteis, aves, peixes, mamíferos e assim vai. Então, quer dizer, é uma necessidade que nós temos para organizar as informações. Mas isso é apenas para que a gente tenha um entendimento da mesma forma que nós poderíamos classificar a nossa sociedade. Quais são exatamente ali os valores que nós encontramos na nossa sociedade? E aí poderíamos organizar apenas para termos uma ideia. Né? Nós fazemos isso, por exemplo, através da análise acadêmica. Quantos são aqueles que concluíram o ensino fundamental? Quantos são aqueles que concluíram o ensino médio, superior e assim vai? E fazemos ali uma análise com planilhas e coisa e tal, né? Mas isso é apenas por uma questão de conhecimento. E para nós, então, essa escala espírita também é apenas uma questão de conhecimento. Porque independente dessa escala, o mundo é como é, o plano espiritual é como é.
Vamos lá então. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão que despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível, e, nos limites extremos, os matrizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Então é interessante quando ele coloca isso, que mostra que quando se fala sobre a fronteira que existe entre cada um desses graus, na verdade ela não existe. É apenas ali uma questão de didática, mais uma vez, para o nosso entendimento. Porque é bem curioso, a gente vê isso de uma forma muito marcante. Bom dia, Dudu. De uma forma muito marcante, quando a gente tem ali 17 anos, 11 meses e 29 dias. E aí no dia seguinte você faz 18 anos. Pronto, você é maior de idade. Quais são as suas sensações e percepções depois de você mudar de uma faixa em que você é menor de idade para uma faixa em que você já atingiu a maioridade? O que você sentiu? Nenhuma. Ou então aquela expectativa, O amanhã farei 40 anos. E aí os 40 chegam, você já está com 50 e não percebeu diferença nenhuma. A não ser alguma diferença no corpo físico, que vai ele perdendo a sua vitalidade, a sua força, mas a vida segue. Então é isso que Kardec coloca. A transição de uma condição para outra, segundo essa escala, ela é imperceptível. Porque nós simplesmente fluímos nessa jornada evolutiva que nós estamos trilhando. E ele segue, vamos lá. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Daqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos complexos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim é natural que, inquiridos sobre esse ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número de categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a essa contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. A gente já estudou sobre sistemas, que são formas, são ideias que nós criamos para nos ajudar no melhor entendimento. E a maioria dos sistemas que nós criamos certamente são bastante equivocados, porque nós temos ainda uma limitação muito grande na compreensão, na percepção da realidade, daquilo que é essencial. Nós nos preocupamos realmente muito mais com a forma do que com a essência. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência de crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conforme os pontos de vista em que se achem, sobretudo se se trata de uma divisão
que nenhum cunho absoluto apresente. Antes de tratar aqui, né, bom dia, Fabi. Aqui o que ele comenta, nós até vemos muito disso, né, em livros, por exemplo, como o de Filomeno de Miranda, os livros de André Luiz, quando nós encontramos naquelas excursões em que eles estão ali numa missão de assistência e encontram espíritos em grande sofrimento. De imediato, quando esses mentores dos trabalhos estão ali presentes, eles apresentam, né, uma diferença significativa no seu tom vibracional. Por isso que quando aqueles espíritos ainda tão imperfeitos e sofredores encontram com esses espíritos, o primeiro rótulo é: anjo que venho do céu, venha me ajudar. Classifica como anjo aquele espírito que se mostra numa condição realmente significativa, mais evoluída do que a dele, mas ainda um espírito muito aquém daquele ideal que todos nós imaginamos quando se fala sobre anjos. Então, ele é tão elevado que parece que ele é o supremo de tudo, e na verdade ele é um espírito melhor. Mas o fato daquele espírito ainda tão ignorante não ter esse entendimento sobre essa grande gradação que existe no plano espiritual, para ele, aquele exemplo é o absoluto. É o que nós vemos, por exemplo, né, no nosso mundo hoje, quando se fala, por exemplo, né, Deus falou comigo. Quer dizer, Deus, ele começa a ter um entendimento muito limitado sobre Deus, imaginando que ele tem um contato pessoal com essa entidade, com o Criador, esquecendo-se da grande diversidade que existe nas escalas dos seres intermediários que estão em contato conosco. Então, pelo fato de eu ignorar a presença dos espíritos, eu imagino que o próprio Deus veio falar comigo, que é o que a gente costuma ver de um modo geral nas religiões tradicionais. Mas vamos lá. Linneu, Jussot, Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma, né? Então ele faz aqui uma referência, também ali trabalhando ainda essa questão da escala, que esses pesquisadores do passado foram criando escalas de classificação dentro da botânica, cada um dentro do seu tempo. E de época em época, novas tecnologias, novos conhecimentos iam se desenvolvendo e, portanto, essas escalas passavam por mudanças. Assim como as escalas que nós temos hoje, certamente daqui a 100 anos nós teremos visões diferentes. Lembrando que lá no começo do século XXI, nós trabalhávamos de uma forma e agora, no século XXII, trabalhamos diferente. Da mesma forma que nós hoje, no século XXI, temos a nossa escala dizendo que lá no século XV, eles trabalhavam de uma forma muito limitada, quer dizer, limitada para nós, mas para eles era o máximo que se tinha naquela época. Então aqui essa escala acontece da mesma forma. E continua. É que nenhum deles inventou as plantas, nem os seus caracteres. Apenas observam as analogias, segundo as quais formam os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamo-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, são os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões, em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos,
com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Então aqui interessante que não foi simplesmente fazer uma classificação por fazer. Vamos dar um rótulo para cada grupo de espíritos. Não, isso tinha uma utilidade prática a partir do momento em que, através das mensagens, das comunicações que chegavam, trazendo instruções, trazendo depoimentos, né, no trabalho assistencial que era feito, né, através, né, dos grupos de desobsessão, dos grupos de auxílio a espíritos sofredores e tudo mais, é fácil de reconhecer pelo modo como o espírito se comporta, pelas ideias que ele apresenta, exatamente qual o seu grau. E isso faria com que o próprio grupo de trabalho se preparasse e se organizasse para poder lidar com esse espírito. Então é aí que essa classificação começa então a ter uma finalidade prática, né? Vamos lá. Faremos todavia notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe. Sendo sempre gradual o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que outro, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Então, beleza, Kardec fez aqui para nós então uma introdução para essas características preliminares, né, que nós vimos aqui, observações preliminares que nós vimos aqui então, para mostrar o porquê e como foi feita essa classificação, o que foi possível observar. Então vamos lá. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. A gente vai lembrar mais uma vez, só para reforçar, que essa mesma classificação ela pode ser aplicada na sociologia, analisando, por exemplo, as características de uma sociedade. Vendo ali, por exemplo, o seu desenvolvimento socioeconômico, o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento cultural. Então, nós fazemos isso de uma forma muito natural. E essa, digamos, antropologia espiritual, nós podemos aplicar da mesma forma também nessa outra dimensão. Encontrarmos quem são, o que pensam, como vivem esses espíritos do outro lado. Então, Kardec fez esse trabalho nesse sentido. Então, começando aqui da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, só nesse primeiro trecho já dá para ter uma ideia desses espíritos. Mas aqui a gente acaba olhando muitas vezes com um certo preconceito. Predominância da matéria sobre o espírito. Nós estamos influenciados pela matéria muito mais do que nós imaginamos. Tanto é assim que nós ainda, no nosso modo de viver, nós temos ali os nossos sonhos, as nossas fantasias, até mesmo os nossos desejos e até mesmo ainda o nosso modo de viver, em que a gente procura ocupar uma posição dentro da nossa sociedade. E essa posição vai desde o status financeiro até um título acadêmico ou mesmo o ambiente onde nós influenciamos e somos influenciados. Então nós nos classificamos dentro dessa condição de espíritos imperfeitos. Propensão para o mal. Esse mal ele pode ser graduado de uma forma quase que incontável. Desde aquele mal supremo, que nós muitas vezes ali ficamos impactados, chocados com aquilo que é mostrado, por exemplo, na mídia, ou que muitas vezes nós mesmos praticamos, ou mesmo apenas um mal em que nós pensamos apenas em nós mesmos. A ignorância, o orgulho, o egoísmo,
vaidade, inveja, etc, etc. Tantas e tantas e tantas outras imperfeições que fazem parte da nossa natureza. Mas que, felizmente, aí é importante a gente lembrar sempre, que se nós fôssemos fazer ali uma pequena tabela, um pequeno gráfico, aquele gráfico de barras, né, que vai mostrando assim, bom, o meu egoísmo vai até tanto, o meu orgulho vai até tanto, a minha vaidade vai até tanto, a inveja vai até tanto, e assim vai. Aí, se nós fizéssemos uma comparação, nós veremos que, em termos de nível mínimo, todos nós estamos ali juntos. Alguns têm ali, eu sou um pouco mais orgulhoso do que invejoso, sou um pouco mais sensualista do que virtuoso. Então a gente vai percebendo que os nossos gráficos representam exatamente ali as características individuais. Nunca vai existir um gráfico igual ao outro. Mas se nós fizéssemos uma média de cada parâmetro, nós veremos que todos nós estamos na mesma média. Por isso nós estamos classificados dentro do mesmo grupo. Mas cada gráfico representa a minha impressão moral. Assim como eu tenho impressão digital, assim como eu tenho características genéticas, a minha impressão moral é representada por esse gráfico. Aquele sou eu. E mais uma vez, na média, todos nós estamos iguais. E é isso que nos coloca dentro dessa terceira ordem. Alguns mostram gráficos mais graves. Por isso, dentro dessa terceira ordem, se colocam numa condição muito mais atrasada, digamos assim. Seguimos. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. E essa intuição de Deus nós vemos não apenas individualmente, mas dentro das próprias religiões que nós temos no nosso mundo. Fazem ali os seus cultos de adoração, falam sobre Deus, atribuem a Deus características como se nós tivéssemos condições de fazer isso. Tudo isso significa uma intuição. Eu quero acreditar, eu sinto, mas quem é exatamente Deus? Ou que é Deus, como pergunta Kardec na primeira questão. Então nós temos essa intuição de Deus, mas compreendemos muito pouco. Por isso, né, nós vemos aquela coisa bem interessante, quando você tem um jogo de futebol, final de campeonato. Aí mostra ali a entrada de cada time. Aí mostram assim aqueles jogadores fazendo aquela roda, segurando as mãos e fazendo uma prece, para que Deus os favoreça no campeonato. Enquanto que do outro lado, o outro time faz a mesma coisa. E aí Deus fica dividido. Quem que eu vou fazer ganhar? Porque os dois filhos estão pedindo. Ou então na guerra. Até mesmo guerra, soldados que se juntam e pedem para que o inimigo seja destruído e para que Deus os abençoe durante o combate. Pois é, mas nada como uma barganha, né? Por que não pedir para que Deus nos favoreça? Por isso nós temos a intuição do que é Deus, mas compreendemos muito pouco, como sendo Deus o Criador que não favorece as suas criaturas. Ou então aquela instituição enorme que existe aqui no nosso mundo dizendo: vocês são os meus eleitos e vocês irão para o paraíso se vocês me adorarem. Quem não me adorar será destruído, porque eu sou o Senhor dos Exércitos. Isso é uma realidade hoje, que as instituições criam essa barreira separando os homens, imaginando que são favorecidos por Deus enquanto outros não. Sem falar nisso, né, Mami? Sem falar em justiça, sem falar em projeto existencial, sem falar do propósito da nossa própria existência, que nós desconhecemos praticamente tudo. Infelizmente, a gente teve o trabalho dos espíritos que começaram a mostrar para nós essas leis que regem nossas vidas. Leis que tratam da evolução, leis que tratam da destruição, do trabalho, do propósito da nossa própria existência. E aí nós passamos a ter uma ideia muito vaga, mas pelo menos um pouquinho mais clara, do que é exatamente Deus. Que não é apenas uma intuição. Passamos a ter um pequeno entendimento. A Angelina colocou, né, precisamos buscar conhecer qual o sentido de nossa vida. O autoconhecimento, por exemplo, que todos nós praticamente ignoramos. E seguimos, vamos lá. Isso aqui é só o começo das imperfeições que nós ainda trazemos, né? Pois é, porque todos são criaturas
Não existem aqueles que são favorecidos e aqueles que são esquecidos. Mas na nossa visão, sim. Nem todos são essencialmente maus. Graças a Deus, né? Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Isso porque, né, interessante porque a gente vê o bem, ele é vamos dizer, uma ação que depende muito de uma renúncia pessoal. Porque para que eu possa fazer o bem, muitas vezes eu tenho que sacrificar os meus interesses, sacrificar a minha individualidade. Porque o bem do outro nem sempre é o meu bem. E para que eu possa fazer o bem, eu preciso parar de pensar em mim e pensar no outro. Porque quando eu faço o bem pensando em mim, eu não estou fazendo bem, eu estou fazendo aquilo que me interessa, aquilo que me é conveniente. Mas quando nós não fazemos o bem, porque tem alguém que diz assim, olha, eu não faço bem, mas eu também não faço mal, eu fico na minha. Eu cuido da minha vida, não tenho nada a ver com a vida de ninguém, acreditando que essa neutralidade é uma representação do bem. Sendo que, na verdade, isso mostra o nosso egoísmo, a nossa indiferença com relação ao outro. Eu teu próximo como a ti mesmo, me amo muito mais do que o outro. Então, quer dizer, nós estamos nesse estágio. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Aqui nós encontramos então que não fazem o bem, não fazem o mal, aqueles que ficam neutros, mas tem aqueles que se comprazem, que sentem prazer em fazer isso, que gostam de viver dessa forma. Mas me colocou, né, advertência excelente, né, porque o bem às vezes pode ser manipulação, dependendo das minhas intenções, né. É o que a gente já estudou, por exemplo, Mami, sobre caridade, né. Quando nós tivemos a oportunidade de retomar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos bem isso. No momento em que nós chegarmos na caridade, para a gente poder entender o que é exatamente caridade. E como eu comentei com vocês já estudando, inclusive, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, em cada capítulo nós temos aquela seção, Instruções dos Espíritos, em que Kardec, né, recebendo ali mensagens, fez ali uma catalogação, e ele então foi agrupando de acordo com os temas de cada capítulo. E essas instruções então ilustravam, reforçavam aquilo que era estudado, né, como tema naquele capítulo. E quando nós falávamos sobre caridade, né, não deixa a sua mão esquerda saber o que a direita faz, né, e a coitada da mão esquerda sofreu durante muito tempo esse preconceito, né, porque somente os destros eram abençoados e os canhotos não eram. Né. Até nisso a gente se apegou, até nesse tipo de preconceito tão humano a gente conseguiu se agarrar. Né, então, porque durante muito tempo, né, para quem se lembra, na educação antiga, as professoras forçavam as crianças a escreverem com a mão direita, porque escrever com a mão esquerda não era, né? Pois é, Didimo. Uma coisa assim, as ridicularidades do ser humano, né? Mas enfim, naquele capítulo então, a gente tem uma mensagem, lá nas instruções dos Espíritos, do Espírito Caritas. E aí então, quem estudou, vocês se lembram, eu gostava muito de não apenas ler a mensagem, mas nós estudávamos também a biografia de cada espírito. Cada comunicante a gente procurava, dentro das possibilidades, quando era possível identificar aquele espírito, saber exatamente qual é a sua história. E qual era a relevância disso? Para vermos que aquilo que aquela pessoa falava, aquilo que aquele espírito trazia como instrução, não eram apenas palavras bonitas, mas aquilo era resultado da vida daquele espírito. Ele não falava sobre caridade, ele falava sobre aquilo que foi a vida dele. E era lindo a gente conhecer, porque muitos desses espíritos, a gente lembra, eram espíritos católicos, eram espíritos que foram considerados santos. E aí então a gente vai fazer uma pesquisa sobre, né, essa hagiografia, para conhecer um pouco da história desses espíritos. A gente chegava lá e via que era realmente alguém que viveu pelo amor, viveu pela caridade.
Era espírito que realmente passou por uma vida muito difícil. Então, quando chegava, por exemplo, Francisco de Assis, que viveu essa redenção, que viveu esse amor, essa simplicidade, essa humildade, e se ele viesse e trouxesse uma mensagem falando sobre humildade, não era da boca para fora, é porque ele viveu realmente aquilo. Né? Então, por isso, nós chegamos a estudar realmente aquilo. Então, quando nós falávamos sobre caridade, né, voltando ao nosso termo, que eu estava quase viajando aqui já, voltando à caridade, quando nós estudamos, nós percebemos que os nossos gestos de caridade aqui no nosso mundo são gestos que ainda são muito mais favoráveis a nós do que ao outro. Porque a minha caridade é com aquilo que me sobra, lembrando do óbolo da viúva, né? Em que ela doava aquele pouco que ela tinha em detrimento daqueles que doavam muito, mas que doavam sobras. Muitas vezes a caridade é uma autoprojeção em que eu falo, vejam como eu sou caridoso. A caridade está sendo feita, mas com que propósito? Ou então pela culpa, minha consciência está tão culpada que eu preciso fazer caridade. Mas e se minha consciência não tivesse culpada? Aí está tudo bem, eu não preciso fazer nada. Então a gente vê nesse sentido, né, de como falar sobre caridade, por exemplo, mostra para nós o quão ainda nós estamos distantes do sacrifício em nome do amor ao próximo. Por isso nós estamos classificados ainda nessa terceira categoria. Vamos avançando, vamos lá. A inteligência, nesses espíritos, pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado em desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. A gente vai lembrar então que o intelecto é quando eu tenho a minha inteligência e eu aplico essa inteligência para desenvolver alguma coisa, para criar alguma coisa, qual é exatamente a minha intenção? Eu quero registrar a patente e ficar rico. Eu quero ficar famoso. Ou então usar isso para me favorecer, ao contrário daquilo que acontece com o outro. Então aqueles que fazem grandes descobertas e colocam os conhecimentos em domínio público para que todo mundo possa usar, é a condição mais rara que existe. A gente vê isso claramente, algo que uma inconformidade, algo pessoal, mas é uma inconformidade que eu tenho, de pensar, por exemplo, nas indústrias farmacêuticas, que criam remédios e ganham fortunas. Remédios aliviam dores, e as indústrias ganham dinheiro com a dor dos outros. É algo que para mim eu não me conformo. De repente você está doente, aí o médico prescreve ali o medicamento, você vai à farmácia para fazer a compra e paga os olhos da cara. Você fala, meu Deus, eu estou doente, como é que pode isso? Por que nesse nosso mundo os remédios não são gratuitos? Que qualquer laboratório não possa fazer ali apenas a custo, a preço de custo daquilo que é gasto, mas eles têm que gastar, eles têm que investir e ganhar dinheiro. Nesse período de pandemia, a gente viu as fortunas que foram ganhadas com as descobertas dos laboratórios para salvar vidas. Mas tirando ali a minha indignação de lado, isso mostra como a nossa inteligência ainda é usada para interesses pessoais e interesses corporativos. É uma característica do nosso mundo. O Brás colocou, achei até engraçado aquele espírito que foi chamado de São Sebastião. Dirige um centro de Umbanda pertinho de onde eu moro, né? Mas gosta de ser chamado pelo nome da sua última encarnação do leste europeu. Amâncio, ou melhor, né? Cigano Amâncio, né? Então ainda guardam aquelas vaidades, aquelas necessidades, né, que cada indivíduo tem. Mas vamos lá. Então isso mostra para nós, né? E resultado da guerra que a gente vê, né? O quanto de recursos de dinheiro que são usados, né, que são usados para construir máquinas, e essas máquinas são utilizadas para destruição. Enfim, tudo isso mostra para nós, né, na administração pública, por exemplo, em que você faz alguma coisa para ganhar votos e não simplesmente fazer pelo fazer, característica do nosso mundo. Continuando. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal.
não nos podem dar do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações atrai o mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. E aqui, só para a gente lembrar, quando a gente fala em comunicação dos espíritos, nós vamos encontrar, por exemplo, depoimentos, opiniões que os espíritos dão a respeito das coisas do mundo. Em vez de pensarmos nos espíritos, pensemos em nós no plano espiritual. Nós desencarnamos e aí então nós nos encontramos num grupo mediúnico e começamos a conversar. É claro, né, que como acontece aqui no nosso mundo, quando você está na pracinha conversando com os amigos, você vai tratar de determinados assuntos e você vai ter a sua opinião. Quando você vai para uma igreja, para um centro espírita, para um templo qualquer que seja, ali você vai mudar de opinião, porque você vai falar com coisa de uma forma muito mais bonita, de uma forma muito mais controlada, policiada, harmonizada. Porque a gente não pode falar coisa feia num ambiente sagrado como esse. Mas lá fora eu falo. Então, se nós estamos desencarnados e vamos para uma reunião mediúnica, nós vamos, claro, falar de coisas nobres, porque nós estamos ali sob a orientação e vigilância de espíritos superiores. Mas se nós estivéssemos conversando em grupos particulares, conversando com médiuns que fazem parte da minha família, eu ia mostrar toda a minha revolta, toda a minha indignação, e coisa e tal, ia mostrar claramente que aquele que realmente sou vai se refletir naquilo que eu realmente falo. Porque é a nossa característica ainda. Então o que Kardec coloca é que essas condições dos espíritos podem ser facilmente observadas nas suas comunicações. Porque ali está não apenas o modo como ele fala, mas está também ali aquilo que ele pensa. E André Luiz tem uma frase, tem um pensamento que eu adoro. As suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Uma das minhas frases de cabeceira. E toda vez que eu emito uma opinião que mostra a minha indignação e mostra a minha revolta, eu já consigo me ver no lugar a que eu pertenço. As suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. E aí eu percebo que eu estou muito mais no porão do que na antessala. Aí você tem que parar, refletir, não apenas deixar de falar, mas rever também os meus valores para saber por que aquelas ideias estão vivas dentro de mim. Então isso é uma das minhas frases de cabeceira. Angelina colocou: precisamos aprender a agradecer a Deus pelo que temos até agora. Ele só quer o melhor para todos nós. Ainda não compreendemos o amor que Deus tem por todos, né? Esquecemos que estamos em um corpo físico para aprender a sermos melhores. Educação material, intelectual temos até muito, mas educação espiritual estamos a passo de tartaruga, né? Então o importante aí que entra, Angelina, algo interessante, quando a gente fala, né, dessa escala espírita de terceira ordem, porque dentro dessa terceira ordem é como se você estivesse numa escola de ensino fundamental. Todos nós estamos na escola de ensino fundamental, mas tem aqueles que estão no primeiro ano e aqueles que estão no nono ano. Aqueles do nono ano estão já muito avançados, mas estão na mesma escola. Então isso mostra para nós que essa educação espiritual, ela acaba também sendo graduada para aqueles que ignoram completamente a realidade do espírito, embora tenham ouvido falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o mundo espiritual, sobre vida além da morte, coisa e tal, mas viver aquilo é diferente. Então, felizmente para nós que nos dedicamos ao estudo da doutrina espírita, não apenas por uma questão de reforma moral, mas de entendimento da realidade espiritual, essa educação espiritual já começa a trazer os seus frutos, já começa a trazer os seus resultados. Né? Isso sem falar, né, Brás, quando se fala sobre as nossas opiniões com relação à sintonia, isso é uma realidade. Por isso que então nós não apenas estamos na mesma ordem, mas fazemos parte também da mesma classe.
É como se fosse aquela classificação taxonômica, né? Filo, reino, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então nós estamos na mesma ordem, mas fazemos parte de famílias e fazemos parte de determinadas espécies. Então a gente vai se juntando cada vez mais naqueles pequenos grupos, né? Pois é, exatamente, né? Saber que nada sei ou reconhecer os próprios erros é o primeiro passo realmente para a sabedoria. Mas ali a gente começa, significa que, tá bom, eu entendi que eu sou imperfeito. É o primeiro passo. O próximo passo é começar a trabalhar para melhorar. Para finalizar, vamos lá. Nós estamos aqui apenas na introdução, né? E olha quanta coisa tem por aí pela frente. Então aqui, todo espírito que em suas comunicações atrai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. É aquela história que a gente já ouviu várias vezes em grupos, né, de trabalhos de obsessão, quando se pergunta para o espírito obsessor, mas por que você faz isso? É porque eu não posso ser feliz, então eu também não quero que ninguém seja. Eu também quero, né, que ninguém seja. Então simplesmente faz pelo fato de fazer. E isso é muito confortável, né, porque eu já conversei com vocês sobre isso. Quando eu falo dos meus alunos, né, como é que você foi na prova? Ah, eu não fui bem na prova não, fui mal. Mas todo mundo da classe também foi. Então o que ele se conforma é porque todo mundo foi mal e ele não foi sozinho. Em vez dele falar assim, poxa vida, eu fui mal, eu preciso melhorar, eu preciso fazer tal coisa e tal, não, ele se conforma, não, todo mundo foi mal também, então tá tudo bem. Então eu não preciso passar por esse constrangimento sozinho. E quando se fala em felicidade é a mesma coisa. Eu não posso ser feliz, então eu estou na desgraça. E de repente encontrei várias pessoas que estão na mesma desgraça, então eu me sinto melhor, porque agora eu tenho companhia. Em termos de virtude é a mesma coisa. Exatamente, a gente se nivela por baixo. Para finalizarmos, vamos lá. Começa por aí, né, Angelina? E a humildade é que faz com que a gente tenha esse conhecimento. Exatamente, Brás. Né? É o professor que não é bom. Né? Mas vamos lá. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. E é isso que nós encontramos, né? Esses espíritos que se comunicam ainda trazem um personalismo muito forte. Eles ainda se identificam com aquilo que eles foram no mundo físico, com aquilo que eles viveram no mundo físico, suas consciências, né, aquilo que a gente já conversou. Ele está desencarnado, mas a sua consciência ainda está encarnada. Por isso ele conserva não apenas a sua identidade, mas ele conserva também as lembranças e percepções daquele sofrimento que eles tiveram. Por isso ainda o sofrimento é muito presente, mesmo estando desencarnado. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionaram aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Então, ou seja, o drama, o tribunal da consciência, fazendo com que cada indivíduo puna a si mesmo, é parte das leis de Deus. Porque é a consciência que aponta os próprios erros. É a consciência que aponta as próprias imperfeições. E no momento em que ele, então, passa por esse autoconhecimento, ele começa com o processo do arrependimento, depois da expiação e finalmente a reparação, que é aí quando ele começa a se desprender desses erros que ainda o prendem, né, na sua história passada, e ele começa então a olhar para o futuro. E esse olhar começa exatamente ali na sua grande jornada de crescimento, de ascensão. Para finalizarmos aqui então, Kardec coloca, né, podem compor 5 classes principais. A gente vai então começando com a 10ª, espíritos impuros. Depois, 9ª classe, espíritos levianos. 8ª, espíritos pseudo-sábios. 7ª classe,
espíritos neutros, sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Então são essas 5 classes que nós estudaremos no próximo encontro. Lembrando que depois nós temos a segunda ordem dos bons espíritos, que também trazem caracteres gerais e outros grupos, subgrupos que a gente vai então estudando. Então a gente para por aqui. Próximo encontro então veremos essas 5 classes para conhecermos um pouquinho desse grupo do qual nós ainda fazemos parte. Mas como Kardec lembrou lá em cima, nós não necessariamente estamos presos numa única classe. Nós podemos trazer ali as nossas imperfeições ainda muito presentes nessas classes inferiores, mas nós temos também virtudes e conquistas que também nos colocam, pelo menos com um pedacinho do pé, nas classes mais elevadas. E é através do trabalho que a gente vai